Pai e Senhor queridos, abram suas Bíblias lá em João 10, a partir do versículo 9. João 10, a partir do versículo 9. Amém? Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Só mais um pouquinho. Vai ser essa passagem acumulada com Romanos 5, a partir do versículo 20. Irmão, errei mesmo, é Romanos 1, 17. Amém? Paulo fala aqui: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Pode se assentar. Meu irmão, quando a gente pega esse microfone aqui, dá uma bambeza nas pernas. Porque, acho que não é só em mim, mas porque toda vez que a gente se dispõe a levar o Evangelho, a gente se põe à prova. A gente está falando: olha a minha vida e vê se é verdade. Vê se eu faço isso. Aí por isso que a perna treme. Mas amém. O que tem a ver uma passagem com a outra? Na primeira passagem, Jesus fala que é a porta e que veio para trazer vida e vida em abundância. E Paulo fala lá em Romanos que nós somos justificados pela fé. O justo viverá pela fé. Nessas duas passagens tem uma palavra oculta, mas revelada, que é a palavra graça. E é uma palavra que hoje tem sido muito banalizada. Eu, pelo menos, que eu mais escuto é em promoção do supermercado. Compre um Toddy, leve 2. Leve um de graça. A gente às vezes quer elogiar alguém e fala: nossa, mas fulano é uma graça, você já viu? Ou então quer falar que o outro não é engraçado e fala que ele é 100. Mas o principal e mais bonito sentido da palavra graça tem sido esquecido. Justamente porque nós não temos vivido a graça. E acredito, queridos, eu fui extremamente confrontada por essa palavra, atormentada, eu diria. Porque eu até tenho uma passagem em Gálatas que fala que a lei é o nosso ajudador para que nós cheguemos à salvação através da graça. E eu não entendi nada. E fiquei atormentando o irmão Dário do ensino. Fiquei atormentando todo mundo, mas eu não entendi nada. Se a gente alcança a salvação através da graça, para que a lei? E meu conflito era todo esse. E Jesus, né, lindo, maravilhoso, a hora que eu abri a Bíblia, sabe quando tem aquela pegadinha do malandro, que eles veem uma luva de boxe assim, dá na sua cara? Pois eu... Pá. Mas foi bom. Foi bom porque a palavra de Deus, como foi dito aqui no começo do culto, ela é um tapa na cara da religiosidade. Ela é um tapa na cara da condenação. Ela é um tapa na cara de tudo que a gente pensa que vai contra os preceitos que Jesus ensina.
E Jesus veio justamente para nos trazer, para nos mostrar o amor verdadeiro, para tirar de nós a condenação, através da graça. Muito bem, então o que seria a graça? Hoje a gente escuta muito que se a gente não merecer, a gente tem que fazer por merecer, não é verdade? No pain, no gain. Ah, fulano não merece fulana, casou errado. Já viu? Não, é muito bonito para ela. Não merece. Ou então, faça por merecer. Você quer um emprego novo? Faça por merecer. Está errado? Não. A lei da semeadura, ela também existe. Se você fizer coisas boas, se você se esforçar, você vai ser recompensado. Mas em meio a essa lei do merecimento, existe uma exceção, que é a salvação. Ela vem de graça. Nós não precisamos merecer. A única coisa que nós não precisamos merecer para alcançar é a salvação. Ah, mas espera aí, então eu não preciso ser bom? Aguenta aí. Aguentei que meu conflito também era esse. Jesus, quando ele estava sendo crucificado, ele foi crucificado em meio a 2 ladrões, a 2 malfeitores. Um deles falou para Jesus, o que mesmo? Se você não é o rei dos judeus, salva-te a ti e a nós mesmos, e a nós também. E o outro ladrão já deu um chega para lá, né? Meu filho, você está louco, o que você está falando? Jesus, ele fala lá em João, o outro ladrão, ele reconhece que Jesus é o Salvador. E Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O cara roubou a noite, roubou a vida inteira, no último suspiro, ele reconhece que Jesus é o Salvador, e Jesus fala, meu irmão, você vai entrar comigo. Aí você pergunta, pô, mas o cara roubou a vida inteira. É como se ele tivesse chegado para bater o ponto às 6 horas da tarde, você entende? Mas ele bateu o ponto. Ele chegou no último minuto, mas ele chegou. Ele não merecia, mas ele alcançou a graça de Cristo. Ele entendeu, o outro ladrão não entendeu o que era graça, porque ele achou que ele já estava condenado. E esse não. Hoje nós temos a nossa fé baseada na meritocracia, não é verdade? Se eu for bom, eu vou receber de Deus. Quem pensa assim? Não precisa mentir, eu também penso assim. Se eu for bom, às vezes, quem sabe, Deus vai me amar mais. Misericórdia, essa é a mensagem do inferno. Jesus dizia, a chuva cai para os bons e para os maus. Não é só porque você é justo. A palavra justo tem outro sentido na Bíblia. Não é porque você é bom que Deus vai te amar mais de forma alguma. Ele vai continuar te amando. Mas aquele que te ofendeu ontem, Ele também ama ele. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo, não porque somos bons. Era isso que Paulo queria dizer quando fala que o justo viverá pela fé. A fé é que nós já fomos justificados, que o que precisava ser pago já foi. É como se a gente fosse o Todd que vem de graça, entendeu? E essa palavra, ela me confrontou bastante, porque como eu já disse antes, eu perguntava, então não preciso ser boa. Jesus, quando ele veio, ele falou, eu não vim para mudar a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. Ele ainda acrescenta, ele ainda torna, ele pega cada mandamento e ainda fica mais difícil, cada mandamento e ainda fala, vocês já ouviram o que foi dito para vocês, abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam, agora eu vou deixar um negócio mais apertado. E aí ele deixou a mensagem da graça.
abençoa também. Abençoa os que te abençoam e os que te amaldiçoam. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Segundo mandamento. Foi o que ele veio fazer. Jesus, em todas as passagens que você procurar na Bíblia, do ministério dele, ele estava pregando a mensagem do arrependimento. João Batista, quando ele estava no deserto, batizando as pessoas, ele pregava a mensagem do arrependimento. Porque a graça, ela traz esses dois institutos. O arrependimento e o perdão. É o necessário. E aquele ladrão, naquele dia, ele se arrependeu e foi perdoado. E eu queria falar nessa noite justamente sobre isso. Dois aspectos da graça. A graça para nós, que é o amor selvagem de Deus, e a graça através de nós. Para que nós não propaguemos a mensagem de condenação, mas a mensagem de salvação gratuita. E eu queria começar falando a respeito de quando isso foi descoberto. Não foi bem quando foi descoberto, mas quando foi compreendido de uma forma que nós pudéssemos também entender. Martinho Lutero, eu creio que ele fundou o protestantismo nessa passagem, que nós somos justificados pela fé. Em meio às suas penitências, porque ele achava que ele era indigno do amor de Deus, eu creio que ele leu essa passagem em Romanos 1,17. E ele entendeu que não é que nós não precisamos ser justos, porque nós já fomos justificados. Vou ler novamente. Que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E quando Martinho Lutero, eu imagino, ele leu essa passagem, e entendeu que o justo é porque ele já estava justificado, ele deve ter parado as suas penitências, uma lâmpada apareceu, aqui, plim! Meu Deus, a minha vida inteira foi um erro. Eu achava que eu tinha que ser bom para Deus gostar de mim. Mas Ele me ama de todo jeito. E a verdade é essa, que o céu não é um condomínio fechado, elegante, para super crentes. Crentes presunçosos, porque acham que guardam um segredo de Estado, que é a salvação. Não. O céu é para os marginalizados, o céu é para mim e para você, o céu é para todo aquele que algum dia na vida já teve uma luta moral. Jesus, ele andava com as pessoas que a sociedade condenava. Ele não andava só com o pobre. Ele andava também com os ricos, com os corruptos, com os publicanos. As pessoas podiam condená-lo, falar que ele estava desejando benefícios com isso, mas ele não se importava. Ele espalhava a mensagem da graça para todos. Eles não precisavam merecer. E os fariseus, a principal diferença entre os fariseus e Jesus era essa. Os fariseus condenavam a Jesus porque Jesus falava, quando ele realizava milagres, ele falava para o coxo: estão perdoados os seus pecados, levanta-te e anda. Ele podia muito bem falar só, não é, Douglas? Você falou isso para mim esses dias. Ele podia muito bem falar só: levanta e anda, meu filho, sai correndo. Mas ele falava: estão perdoados os seus pecados. E ele falava isso porque ele estava pregando o evangelho da graça. Em todos os seus milagres ele falava da graça. Ele falava do perdão, do arrependimento, porque o que nos separa de Deus é a culpa. É aquela vozinha que fica te acusando, que fica nos acusando o tempo inteiro. Você não está indo na igreja tempo suficiente, você não tem se dedicado tempo suficiente, você não é o suficiente para Deus. Você foi pesado, medido e julgado insuficiente. Mas acontece que essa voz está muito errada. Porque o amor de Deus, ele é imensurável, ele é infinito. Não se trata de nós, se trata dele. Nós temos baseado a nossa fé. O problema da igreja é que a igreja tem baseado a fé em si própria.
A igreja tem falado, eu vou conseguir o amor de Deus porque eu tenho que ser boa através das minhas obras. Acontece que a nossa fé ela tem que começar em Deus. Ela tem que começar, as nossas orações elas têm que começar em Deus. Obrigada pelo teu amor, porque eu sei que eu, digno ou não, bom ou não, o Senhor vai me amar. E que toda culpa seja lançada fora, porque é a culpa que nos separa de Deus. É por isso que Jesus falava, perdoados estão os teus pecados. Porque ali ele já jogava fora toda a culpa e se aproximava daqueles que precisavam. Era isso que irava os fariseus. Como que esse Jesus tem o poder de perdoar os pecados? Como que ele pode espalhar a mensagem da graça? Porque para sermos salvos a gente precisa cumprir a lei, não era isso que os fariseus falavam? Acontece que Jesus abriu a Bíblia e pá, na cara do fariseu, como fez comigo. Hoje o farisaísmo, a hipocrisia, ela foi institucionalizada na igreja. Infelizmente. Eu não posso reclamar de forma alguma da igreja pentecostal Resgate em Cristo, porque aqui eu fui amada, eu fui acolhida, apesar de todos os meus defeitos. O amor de Deus se foi revelado a mim. Mas Paulo dizia que as pessoas não se achegavam mais à igreja por causa do mau testemunho dos cristãos. E a mensagem que nós temos espalhado ao mundo, a igreja tem espalhado ao mundo de forma geral, é que Deus é um velho rabugento e empoeirado que fica no alto do seu trono com um óculos igual do Silvio Santos, com um raio na mão, mirando no próximo que errar. Esse não é Deus, esse é Zeus. E é um mito grego. O nosso Deus não tem nada a ver com isso. Eu queria ler uma mensagem que está escrito nesse livro, O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Esse livro revolucionou a minha fé. Ele mostrou coisas que estavam escritas na Bíblia de uma forma muito clara para mim. E ele fala uma coisa incrível sobre o amor de Deus. Ele começa falando sobre James Jeans, que era um astrônomo britânico. E ele disse uma vez, esse astrônomo, que o universo parece ter sido desenhado por um matemático puro. E ele continua dizendo, a inclinação da Terra, por exemplo, é de 23 graus e produz as nossas estações. Os cientistas dizem que se a Terra não tivesse essa exata inclinação, os vapores dos oceanos iriam se mover de norte a sul, cobrindo os continentes de gelo. A inclinação é perfeita. Se a Lua estivesse a 80 mil quilômetros da Terra, ao invés de 320 mil, as marés seriam tão enormes que todos os continentes seriam submergidos pela água. Não resistiriam nem as montanhas. A Lua está a uma distância perfeita. Se a crosta terrestre fosse apenas 3 metros mais grossa, não haveria oxigênio e sem ele toda a vida animal morreria. Se os oceanos fossem poucos metros mais fundos, o dióxido de carbono e o oxigênio seriam absorvidos e nenhuma vida vegetal poderia existir. O peso da Terra é estimado em 6 sextilhões de toneladas. É um 6 com 21 zeros. É o peso da Terra. Ela tem ainda assim um equilíbrio perfeito e gira com facilidade no seu eixo. Ela revolve diariamente a razão de mais de 1.600 quilômetros por hora, o que resulta em 40 mil quilômetros por dia, que é o que a Terra roda. Num ano, isso dá mais de 14 milhões de quilômetros. E considerando esse peso de 6 sextilhões de toneladas, não tem como não se lembrar do que está escrito lá em Jó 26, versículo 7. Ele faz pairar a terra sobre o nada. Ele continua dizendo, o autor, só mais um pouco,
que o Sol é apenas uma estrela menor nos 100 bilhões de astros que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. E quando a gente tenta compreender mentalmente as incontáveis estrelas e corpos celestes encontradas só na nossa galáxia, nós somos levados ao que está escrito lá em Isaías 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. E Davi, sabendo de tudo isso, ele fala lá no Salmo 8, eu amo essa palavra. Davi, ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. E diante disso tudo, a gente ainda se encontra ressabiado diante do amor de Deus. Como que diante disso tudo, de um universo extremamente planejado, para que nós pudéssemos desfrutar dele, esse presente imenso que Deus deu, como a gente pode imaginar um Deus rabugento e empoeirado? Não tem jeito. O amor de Deus, ele é selvagem, porque não tem como fugir dele. O amor de Deus, ele é furioso, porque não tem como você se desvencilhar dele. Ele te alcança, você querendo ou não, você te achando culpado ou não. E hoje, mais uma vez, ele fala quantas vezes a gente quiser: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os nossos pecados. Oh, xerecanta labaixo, xerecanta labaixo, xerelebaixo. É esse amor imensurável que me faz tremer as pernas, que me faz ficar sem voz, porque um peso foi tirado das minhas costas. Eu não preciso merecer. Ele me ama de graça. Ele te ama de graça. E o Evangelho é justamente sobre isso. É sobre fazer o que não precisa. Jesus não precisava descer dos céus e nos alcançar e morrer por nós, mas Ele fez. Porque isso é amor, é fazer o que não precisa. E falando mais sobre isso, eu queria falar do amor de Deus através de nós. Será que nós temos feito o que não precisa? Será que nós temos espalhado essa mensagem de um Deus amoroso? De um Deus que nos ama incondicionalmente? Queridos, meu melhor amigo no meu trabalho é homossexual. E uma vez, quando ele estava passando por um momento de dificuldade, ele confessou para mim que ele não entendia por que eu conversava com ele. Ele: como que você consegue me amar? É de graça. É de graça. O mundo, as pessoas estão tão feridas que elas estão resistentes a Deus, porque a igreja não tem entendido o que é graça. E ele disse justamente isso para mim. Eu tive vários colegas cristãos, mas você é diferente. Você não me julga. E é justamente isso que Jesus veio para trazer, a mensagem do arrependimento, não da condenação. Se Jesus se negou a nos julgar, quem somos nós para julgar o nosso próximo? Juridicamente falando, não é a nossa competência, não é o nosso cargo. E acredite, julgar é muito pesado.
A própria palavra diz que à medida que nós julgamos, nós seremos. À medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, cada vez que a gente solta uma palavra, uma sentença sobre a vida de alguém, é uma sentença que a cópia fica com a gente. E fica na mochila aqui, até a gente entender. Fica pesando até a gente entender o evangelho da graça. A gente só precisa amar. É só isso, é tão simples assim. E espalhar a mensagem de arrependimento e perdão, que juntos resultam na graça. E o inimigo sempre astuto, ele cria coisas, ele cria instrumentos para tentar copiar Deus. E em oposição ao arrependimento, ele criou o remorso. Jesus, quando ele dizia, vai, não peques mais. Ele dizia, se arrependa. O arrependimento é quando ele gera uma mudança. E o remorso só gera acusação. Remorso é quando você fica inquieto, aquele negócio queima no seu peito, mas você não tem coragem de voltar atrás. Porque com os dias você se acostuma com aquilo. Mas o arrependimento não. Ele te tira da zona de conforto e te leva ao perdão, te leva à graça. Jesus nos leva à graça. Queridos, vocês me perdoem, foi quase um desabafo. Eu tenho que falar isso pro irmão Dário, que eu entendi. A única coisa que a gente não precisa merecer é a salvação. O amor de Deus. É por isso que nós cantamos tanto o amor de Deus aqui. É porque precisa cantar mesmo. Porque não existe nada igual. O mundo não te dá nada que você não precise merecer. Mas Deus, Ele vem e faz o que não precisa ser feito. Dá um tapa na cara da religiosidade. Um tapa na cara do farisaísmo. E fala, eu amo sim, eu perdoo sim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. O Murilo vai cantar uma canção. E depois que ele cantasse essa canção, eu queria que nós fizéssemos uma oração. Mas medite na letra dessa canção. E adore. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, o Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Mesmo quando eu penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, o Deus que cumpre sua palavra e me guarda.
Mesmo quando eu penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Coloque-se de pé. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em nós, amém? Mais que isso, o maior milagre Deus já fez por nós. Que nós possamos levantar um clamor hoje, para que haja renovação do nosso entendimento, porque só assim nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos levantar um clamor pela igreja cristã no mundo, para que a condenação que já foi lançada por terra, ela desapareça do nosso interior, das nossas consciências, através da graça, através do perdão, do arrependimento. Deus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos alcançou. Obrigada, Pai, pelo teu favor imerecido. Obrigado, Pai, por tirar esse jugo das nossas costas. Que o teu amor, ele nos alcança de uma maneira selvagem e furiosa, e não há como nós fugirmos. E nós oramos, Pai, para que toda escrita de dívida que está nas mãos do inimigo seja rasgada agora em nome de Jesus, que os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento, em face de toda promissória rasgada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Ti. E o inimigo não tem poder de atormentar as nossas mentes, de atormentar os nossos corações com sentimento de insuficiência, com acusações. Não, porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma pertence a Ti. O Senhor comprou lá na cruz do Calvário. Nós oramos aqui para que toda banalização da palavra graça, para que toda banalização do amor de Deus, para que toda visão errada do Teu amor, Pai, que ela seja lançada por terra abaixo, que ela seja anulada, que o Senhor possa abrir os olhos da Tua igreja, Pai, para o Teu amor, que o Senhor possa abrir os olhos da Tua igreja para a graça que o Senhor nos trouxe. Nós oramos aqui para que seja interrompido toda corrupção da igreja cristã no mundo, em nome de Jesus. Toda corrupção através do farisaísmo, toda corrupção através da condenação que nós mesmos temos trazido, em nome de Jesus, Pai. Perdoa a Tua igreja, nós estamos aqui representando ela, Senhor. Perdoa a Tua igreja. Não deixe nunca, Senhor, de nos alcançar com a Tua graça. A nossa mente é Tua, o nosso coração é Teu. A Tua igreja, Senhor, que ela seja imaculada, que ela reproduza o amor incondicional que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aproveitando o ímpeto, ore agora pelo irmão que está do seu lado. Nós, como igreja do Senhor, reproduzindo justamente aquilo que o Senhor ensinou, o amar ao nosso próximo. Comece a interceder por ele. Comece a reproduzir desde já a graça e a misericórdia que nos foi dada. Seja agente do céu, seja agente do céu, seja agente da graça de Deus nesse momento.
Seja agente da graça de Deus. Seja agente do amor de Deus. Porque a adoração é um fluxo constante que sobe para Deus e desce para a igreja. Enquanto você ora, você adora. Seja agente do fluxo constante da presença do Espírito Santo de Deus. Fluxo constante. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em ti. Declare na vida do seu irmão que o maior milagre já foi feito na vida dele, amém? O maior milagre Deus já fez em ti. O maior milagre Deus já fez em ti. O maior milagre Deus já fez em ti. Você que foi alcançado, glorifique a Deus por isso. Amém, igreja? Eu acho que